Olá, meus amigos, e aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem. Trago para vocês aqui do meu lado, falando para vocês aqui sobre o nosso canal, que está aqui para você se inscrever, procurar lá, entrar e deixar o seu joinha, se inscrever, curtir os conteúdos. E trago aqui para vocês falando sobre a VEG. Qual é a VEG? VEG, uma das maiores no setor de criação de motores, de vários outros componentes, que está relacionado aí para o nosso uso. Então a VEG se tornou uma gigante no nosso setor. Já trouxe um conteúdo aqui falando sobre a VEG, mas foi um conteúdo falando sobre só a ação em si aí na Bolsa de Valores. Então hoje eu trago ela completa, além de ser na Bolsa de Valores, tudo o que acontece para ela arrecadar aí o seu patrimônio, tá bom? Como eu falei para vocês que eu vou trazer, a VEG, é uma empresa que ela tá, você pode notar aí que ela já está em produção em 12 países, filiais em 36, incluindo Alemanha, Estados Unidos, China, Índia e México, tá bom? Então já é uma gigante e o melhor de tudo é isso aqui, ó. Em 1971, a VEG abriu seu capital. Em 1971 na Bolsa Brasileira na B3, E em 1980 ampliou a sua atuação em criação de divisões, a VEG Automoção e a VEG Química. Em 1976, a companhia, em parceria com a Motores Jarra, abriu um escritório na Alemanha. Então, como eu venho ressaltando para vocês, que nós não estamos falando aqui de uma pequena, sim, de uma gigante no seu setor perene, ao qual ela está aí interligada. Aqui, praticamente onde eu moro, eu vejo sempre, com alguma constância, passar vários motores, transformadores, que a VEG está aí com seu material, Também tem várias máquinas aí que o pessoal usa no meio agrícola para moer capim, milho e etc. Que a VEG está aí interligada a isso aí, beleza? Mas agora vamos dar uma análise mais específica sobre os números da VEG, tá bom? Estou trazendo para vocês aqui, é uma empresa com mais de 5 anos na Bolsa de Valores, te dá uma segurança melhor, é uma empresa que nunca deu prejuízo no ano fiscal, é uma empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, ela é uma empresa que pagou 5% de dividendos nos últimos anos? Não pagou não. Teve alguns anos aí que ela pagou um pouco abaixo disso aí, tá bom? A empresa possui um ROI acima de 10%, que isso já é bom, Todo ROI acima de 10 já dá uma segurança melhor, que é o retorno sobre o capital investido. Você vai para uma empresa que possui menor patrimônio? Não, ela tem um patrimônio muito grande. A empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos. A empresa também apresentou crescimento nos lucros nos últimos 5 anos. A empresa possui liquidez acima de 2 milhões, isso é muito bom. E a empresa está avaliada aí nos usuários do investidor 10, por exemplo, como 10%. Ou seja, ela está em 9, Na verdade, que ela atendeu dos 10 aí requisitos, atendeu 9. Então, é uma baita de uma empresa. E aí, como eu falei para vocês a questão aí de possuir o patrimônio acima e também apresentou um crescimento de receita, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a evolução patrimonial. Você vai ver que a receita líquida da VEG tá lá em cima, enquanto você vê em amarelo o lucro líquido, que também está em crescimento, e o patrimônio que não para também de crescer. Então, o que eu falei está aí reportado para vocês. Quando a gente vai para receita e lucro, a gente vê aí o lucro está em verde, não para de subir, como mostrei para vocês. Ele só teve ali uma alternância ali entre 2016 e 2017, essa faixa aí. 2018 até agora, você nota que só está o crescimento. A receita líquida dela, que está em amarelo, você pode ver aí, também teve crescimento direto. De lá para cá ele só continuou subindo, beleza? E aí a gente vai dar um parâmetro melhor. Eu entrei aí no RI da VEG, peguei informações mais concretas, mais completas e trago para vocês aí, por exemplo, aí os setores de atuações, de produções da VEG. Você pode notar aí os setores, que ela se envolve para conseguir ter aí a sua produção, e passar capitais aí, rendimentos para os seus investidores. Quando você vai olhar aqui, por exemplo, tá aí, eu listei na tela o trimestre de 24, terceiro trimestre, também o terceiro trimestre de
23. Então você vai olhar aí todos os ganhos que a VEG teve e também algumas perdas que teve também, tá bom? Quando a gente vai dar uma olhada aqui no desempenho na área de negociação, você vai ver também, mais uma vez trazendo aí direto lá do RI da empresa, próprio relatório da empresa, que ela teve realmente esse crescimento, né, no mercado interno e mercado externo, né, aí no equipamento de eletrônicos, né, industriais, praticamente você vê lá um gráfico positivo, né. Quando ela vai para geração de transmissão e distribuição de energia, né, aqui no mercado interno e externo também, você note que ela teve aí os seus ganhos, né, e teve também algumas perdas, mas foi menor do que o ganho. Então significa que ela teve mais ganho do que perda nesse quesito aí, tá bom? Quando a gente vai para a receita operacional e líquida da empresa, você vai notar o seguinte, que quando a gente está falando de mercado interno e externo, você vai olhar que aí no terceiro trimestre de 24, logo aí em cima aí, você vai olhar que mais azulzinho está o mercado externo, ou seja, ela teve um lucro muito melhor lá fora do que um lucro que teve aqui no mercado, na receita operacional dela, aqui no mercado interno, ou seja, aqui em nível de Brasil. E aí vem os ganhos que ela teve também, logo embaixo no gráfico para vocês verem. Peguei esse relatório aí do terceiro trimestre de 23, e também aí do terceiro, do segundo, do primeiro, e também do primeiro de 24, segundo de 24 e terceiro de 24. Você vai notar que só o primeiro de 24 que teve aí praticamente quase igual ao primeiro de 23. Quando a gente vai falar dos outros dois, a evolução foi alta aí para vocês verem a respeito da VEG. A gente vai dar uma olhada mais uma vez aqui nesse relatório dela, que o que é mais interessante mostrar para vocês é a questão do lucro líquido aqui embaixo. Quando a gente vai ver o lucro líquido aí embaixo, você vê que no terceiro trimestre de 24 foi um lucro positivo, no segundo de 24 foi um lucro bom, mas porém 23 já superou, o de agora de 24, terceiro trimestre já superou, isso é bom. E inclusive já superou até o do terceiro trimestre também. Então isso é algo positivo para aqueles que têm ações aí da VEG no seu portfólio. Quando a gente vai falar de resultado líquido, por exemplo, a gente vê aqui que eu trouxe para vocês o caixa de dezembro de 23 e também o caixa de setembro de 24. Você vai notar que teve uma leve queda aí, né, agora setembro de 24, para o caixa lá de dezembro, né, por alguns investimentos que a VEG andou fazendo aí para aumentar cada vez mais, tá bom? E aí eu trago para vocês, né, um retorno sobre o capital investido aí, que é o ROI. O ROI a gente já conhece, né, que é quando você coloca o seu capital e você tem a esperança de arrecadar aquilo ali mais rápido possível, né? Então, é o retorno operacional sobre aí o que você faz, né? Então, quando a gente vai olhar mais uma vez, o que está mais escurozinho é Brasil e o que está mais claro é aí o exterior. Então note que no Brasil o ganho, né, do ROI foi muito maior do que no exterior. Isso significa que aqueles que têm cotas, ações em si da VEG aqui no Brasil, vai ter um recebimento melhor, né, agora no terceiro trimestre de 2024. Quando a gente vai olhar os mesmos números aí no terceiro trimestre de 23, você vai notar que o lá nos Estados, ou seja, no exterior, né, a VEG teve um ROI muito maior do que no Brasil. Quando a gente vai passar aqui agora para o terceiro trimestre de 24, você vai notar que se inverteu praticamente a situação. No quarto trimestre de 23, a gente já tinha uma invertida já, né? Aí quando chegou aí em 2000 e no trimestre de 24, no primeiro de 24, você vai notar que ainda continuou em alta em relação ao exterior e aí se manteve. Quando chegou agora no terceiro trimestre de 24, a evolução foi cada vez maior. Então, meus amigos, trazendo para vocês aí sobre a nossa gigante VEG, né, uma empresa aí que está listada na Bolsa de Valores já há alguns anos, né, já recorrente, traz resultados frequentes para os seus investidores, e aí basta você criar aquela análise sua aí. O que é que vale a pena? Vale a pena eu ficar sócio de uma empresa dessa, não ter na minha carteira? Então, mostrando para vocês que é bom você ter uma gigante dessa na sua carteira, do que às vezes você ficar sem ter nada praticamente, ou então tá aventurando em outras situações. Mostrando para vocês a VEG, por exemplo, hoje a sua cotação está em R$ 56,09.
uma valorização, né? Ela se valorizou 76,02%, um PL de 38,64, né? E um PVP aí de 11,94, um yield de 1,33. Quando vocês olharem aqui no gráfico, vocês veem que a VEG não para de crescer. Então, meus amigos, é aquela análise que fica para os investidores. Vale a pena? É o momento? É a situação? Então isso aí você vai decidir aí para os seus investimentos, tá bom? Continua seguindo a gente, compartilhando, né? Se inscrevendo no nosso canal, deixando aquele joia, isso é maravilhoso, vai levar o conteúdo melhor para que vocês possam estar aí tirando todas as suas dúvidas da forma que eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? Se esse conteúdo está te agradando, deixa nos comentários. Se não está te agradando, deixa nos comentários que a gente vai procurar melhorar cada vez mais para te agradar, tá bom? Fique com Deus, que Deus